Se hoje os céus se rasgassem como em um segundo Pentecostes, se as trombetas soassem do Oriente ao Ocidente e os livros eternos se abrissem diante do trono branco, se neste exato momento o julgamento começasse, seu nome estaria lá? E mais do que isso, ele estaria entre os que apenas disseram Senhor, Senhor, ou entre os que verdadeiramente viveram o Evangelho com frutos visíveis? Essa pergunta não é poética. Ela é urgente. Vivemos em uma geração que romantiza a fé, mas relativiza a cruz. Muitos dizem seguir Jesus, mas vivem como se ele fosse apenas um adereço de domingo. As igrejas estão cheias, mas os corações estão vazios. Pregações se multiplicam, mas os frutos se escondem. E neste cenário de confusão espiritual, ser cristão virou uma identidade cultural, e não mais uma realidade espiritual. Por isso, hoje eu quero te conduzir por 5 sinais. Não 5 ideias humanas. Não 5 regras inventadas por sistemas religiosos. Mas 5 evidências bíblicas, espirituais e inegociáveis que marcam um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E ao final deste percurso, você será confrontado a mudar ou confirmado a permanecer. Mas indiferente, você não sairá. Vamos começar com o primeiro e talvez mais negligenciado de todos. Sinal número 1. Pelos seus frutos, você será conhecido. Jesus não deixou espaço para interpretações alternativas quando disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Ele não disse pelas suas postagens, nem pelas suas orações em voz alta, nem pelo tanto de Bíblia que você cita de cor. Ele não mencionou número de seguidores, frequência em cultos ou fluência em línguas espirituais. Ele disse frutos. E por que isso é tão importante? Porque fruto não se finge, fruto não se improvisa, fruto é resultado. Fruto é consequência inevitável de uma raiz verdadeira. Se a raiz for Cristo, o fruto será coerente com a vida dele. Mas vamos ser honestos. Quantos hoje confundem folha com fruto? Confundem barulho com presença, agenda com entrega, performance com piedade. Temos ministérios que impressionam os olhos, mas não transformam corações. Pessoas que emocionam com palavras, mas não mudam nem a si mesmas com atitudes. Igrejas cheias de palmas, mas vazias de propósito. E o pior, achamos que isso é normal, que levantar as mãos no culto, postar um versículo pela manhã e usar uma camiseta com Jesus já nos credencia como discípulos do Cordeiro. Mas diante de Deus, não são as folhas que contam, são os frutos. O fruto do Espírito, um espelho da verdadeira fé, Gálatas 5, 22, 23, nos dá o espelho mais honesto da vida cristã. Ali, Paulo descreve aquilo que nenhum palco pode fabricar, nenhuma teologia pode simular, e nenhuma falsa conversão consegue sustentar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora eu te pergunto, você ama? Ama além da conveniência? Ou ainda se sente no direito de odiar quem te feriu? Você tem paz? Ou vive em um estado de guerra interna, de ansiedade crônica, de reações impulsivas? Você é paciente? Ou qualquer contrariedade no trânsito já revela a fúria que ainda habita seu coração? Você tem domínio próprio? Ou ainda se rende a desejos, impulsos e emoções como alguém que não nasceu de novo? Percebe? O fruto não se manifesta no culto, mas na crise. O verdadeiro teste da fé não é como você canta no domingo, mas como você responde na segunda. Não é o que você declara diante da igreja, mas como você age diante do insulto, da injustiça, da perda ou da provocação. Fruto é aquilo que sai de você quando a vida te espreme. A parábola da figueira estéril, aparência sem essência. Jesus contou uma parábola inquietante em Lucas 13, 6, 9. Uma figueira que, de longe, parecia saudável. Tinha tronco, tinha folhas, mas não tinha fruto. Durante 3 anos o agricultor esperou algo nascer. Nada. E então ele diz:
Corta-a. Para que está ela ainda ocupando a terra inutilmente? Essa é uma das parábolas mais severas de Jesus, porque mostra que Deus não se impressiona com a aparência religiosa. Ele procura evidência. Evidência de vida nova. Evidência de transformação. Evidência do Espírito. Você pode estar há anos na igreja, participando, servindo, cantando, até pregando, mas se a essência de Cristo ainda não floresceu dentro de você, o tempo está se esgotando. E o agricultor está esperando. Mas não esperará para sempre. Folhas não convencem o céu. Você pode dizimar, servir no ministério de louvor, fazer parte da liderança. Mas se quando alguém te confronta, o orgulho grita mais alto que a humildade, algo está errado. Se você só ama quem te aplaude, mas fere quem te corrige, o fruto não é do Espírito. Se sua espiritualidade se dissolve no primeiro atrito ou na primeira crítica, o que está em você não é raiz profunda. É verniz superficial. Deus está inspecionando árvores, e ele não colhe folhas, ele colhe frutos. A metáfora do pomar, propósito e engano. Imagine que você entra em um pomar. De longe vê árvores grandes, lindas, com folhas abundantes, mas ao se aproximar, descobre que não há maçãs. Nenhuma. Como você se sentiria? Enganado. Por quê? Porque a função da árvore não é parecer saudável. É frutificar. Assim também é com você. Deus não está te chamando para parecer justo. Ele está te chamando para viver justiça. Não para parecer transformado, mas para ser transformado de verdade. Porque no reino de Deus aparência não é evidência. Performance não é prova. Fruto é a única linguagem que o céu reconhece como verdadeira fé. Sinal número 2. O amor e o perdão são a assinatura do cristão autêntico. Você pode ter o melhor conhecimento teológico do mundo. Pode frequentar os cultos mais ungidos, ouvir os melhores pregadores, fazer parte da igreja mais fervorosa do país. Mas se o amor de Cristo não transborda da sua vida, o apóstolo Paulo é direto. Você não é nada. Em 1 Coríntios 13, ele escancara essa verdade com uma clareza que incomoda os religiosos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o sino que retine. Barulho. Apenas barulho. É isso que é uma fé sem amor. Uma religião sem perdão. E, infelizmente, é isso que se tornou comum nos nossos dias. Pessoas que proclamam um Cristo de compaixão, mas vivem com corações gelados, cheios de julgamento, amargura e soberba. O amor não é uma opção no reino. É o DNA da nova criatura. É a marca que diferencia os discípulos dos simpatizantes. Jesus deixou isso bem claro em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Repare que ele não disse se orarem muito, ou se forem eloquentes, ou se jejuarem constantemente. Ele disse, se amarem. E não é amar o que é fácil. Não é amar quem te trata bem. É amar os difíceis, os ingratos, os que te decepcionaram, os que te feriram. Porque é nesse campo que o amor de Cristo deixa de ser discurso e passa a ser evidência. Perdão não é sugestão, é exigência do céu. Você pode até pensar, mas você não sabe o que fizeram comigo. E você está certo, eu não sei. Mas a cruz sabe. E nela um inocente perdoou todos os culpados. Com pregos nas mãos, com uma coroa de espinhos esmagando sua cabeça, com zombadores cuspindo sobre ele, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se ele pôde perdoar enquanto morria, quem somos nós para reter perdão enquanto vivemos? Jesus foi ainda mais incisivo em Mateus 6:14-15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Essa não é uma metáfora, não é poesia, não é uma interpretação livre. É o próprio Jesus estabelecendo um critério espiritual inegociável.
Você pode ir à igreja, servir no louvor, pregar com fervor, mas se guarda mágoas no coração, está carregando um fardo que o céu não autoriza. O coração amargo é uma prisão. A falta de perdão é como uma cela que tranca por dentro. Você pensa que está punindo o outro, mas quem está adoecendo é você. Você dorme revivendo a dor, acorda com o gosto da ofensa e passa os dias com o peso do que não liberou. E o pior, o Espírito Santo não habita onde o ódio reina. A Bíblia diz que ele é como uma pomba, sensível, delicado, silencioso, e um coração cheio de vingança, raiva, crítica ou ressentimento expulsa a presença que liberta. A parábola do servo impiedoso. Recebemos, mas não liberamos. Em Mateus 18, 21-35, Jesus conta a história de um homem que devia milhões ao seu Senhor. Uma dívida impagável. E com misericórdia o Senhor o perdoa por completo. Mas em seguida, aquele mesmo homem encontra outro servo que lhe deve pouco. E ao invés de estender a mesma graça que recebeu, ele o prende, exige, oprime. O Senhor, ao saber disso, fica indignado e revoga o perdão que havia dado. A sentença do mestre é clara. Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida. Não devias tu também compadecer-te do teu conservo, como eu tive compaixão de ti? Essa é a condição de muitos corações nas igrejas hoje. Recebem perdão aos montes, mas se negam a liberar aos outros até o mínimo. Guardam rancor por palavras malditas, olhares atravessados, gestos mal interpretados. Esquecem que foram perdoados de dívidas eternas, mas se ofendem por migalhas emocionais. Sinal número 3. Rendição total, não obediência seletiva. A fé verdadeira nunca foi construída sobre conveniência. Ela é forjada no fogo da rendição. E é aqui que muitos tropeçam. Dizem Senhor com os lábios, mas continuam sendo senhores de suas próprias decisões. Jesus disse em Mateus 7:21 com uma clareza desconcertante: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Note, não é quem canta com emoção, não é quem prega com paixão, é quem faz a vontade do Pai. Essa é uma das distinções mais duras do Evangelho, porque ela separa os que vivem para Deus dos que apenas falam sobre Ele. Separação entre o aplauso e a cruz, entre a música e a obediência, entre a aparência religiosa e a submissão espiritual. Saul e Davi. 2 ungidos, 2 caminhos. Considere o contraste entre Saul e Davi. Ambos foram ungidos por Deus. Ambos foram escolhidos. Ambos cometeram erros. Mas o que os diferenciou foi a postura diante do erro. Saul justificava. Davi se quebrantava. Saul dizia: Fiz isso por causa do povo. Davi dizia: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Saul se importava com o que os outros pensavam. Davi se importava com o que Deus via. Saul preservava a imagem. Davi entregava a alma. E o que Deus fez? Rejeitou Saul e chamou Davi de homem segundo o meu coração. Obediência seletiva é rebelião disfarçada. Há uma armadilha espiritual sutil, e ela se chama obediência parcial. Ela soa como fidelidade, mas é uma rebelião disfarçada de reverência. É como dizer: sim, Deus, eu obedeço, mas só nas áreas que me agradam. Eu te sigo, desde que não me tire da minha zona de conforto. Eu creio, mas só quando a bênção vem fácil. Essa não é fé, é barganha. Muitos hoje vivem um cristianismo condicional, não incondicional. Seguem Jesus como quem segue um GPS, mas ignoram todos os caminhos que ele propõe. Dizem confiar, mas quando a rota exige renúncia, querem recalcular. Mas o Evangelho não oferece atalhos, ele exige entrega. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Negar-se. Essa palavra foi arrancada do vocabulário moderno, mas ela é a essência do discipulado. Cristianismo sem cruz é ilusão. Discipulado sem morte do eu é só filosofia religiosa.
Getsemane, onde a vontade morre e o reino nasce, o maior exemplo de rendição está em Jesus, no Getsemane. Ali, ele suou gotas de sangue, não por medo da cruz, mas por amor ao plano. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso é rendição. Isso é fé que transcende entendimento. Isso é confiar no propósito de Deus mesmo quando ele inclui sofrimento. Hoje, muitos querem o reino, mas sem o cálice. Querem a coroa, sem a cruz. Mas não há coroa de glória sem cálice de dor. Senhor não é só um título, é um trono. Se Jesus é Senhor da sua vida, ele tem a palavra final. Ele governa suas decisões, define seus relacionamentos, interfere nos seus planos, corrige seus caminhos e exige obediência, mesmo quando ninguém está vendo, porque a obediência verdadeira não acontece sob holofotes, mas no silêncio da alma. É ali que você prova se Cristo reina ou se você ainda insiste em manter o controle. Sinal número 4. O verdadeiro cristão tem fome de justiça, não de reconhecimento. Jesus nos deixou uma bem-aventurança que serve como termômetro da alma. Ele disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5:6. Essa declaração não é uma figura de linguagem poética, é um diagnóstico espiritual, porque a fome é algo que não se ensina, se sente. Ninguém precisa convencer um recém-nascido a querer leite. Ele nasce com fome. Da mesma forma, quem nasce de novo nasce com fome do céu. Um apetite insaciável por mais da presença, por mais da santidade, por mais da vontade de Deus. E essa fome não se sacia com curtidas, não se apazigua com elogios, não se alimenta de reconhecimento público. Mas muitos perderam essa fome. Foram saciados com distrações, anestesiados com vaidades, satisfeitos com o raso, e pior, muitos confundem visibilidade com unção. Acham que a aprovação dos homens é sinal de aprovação de Deus. Mas escute com atenção. Deus vê o coração, e ele responde à fome, não ao show. A diferença entre Marta e Maria. Em Lucas 10:38-42, temos duas mulheres, duas casas, dois corações, duas atitudes. Marta estava ocupada, correndo, preparando, agitada. Maria estava sentada, atenta, faminta. Marta esperava o reconhecimento de Jesus. Maria buscava a revelação. Marta se movia pela pressão. Maria se movia pela presença. E Jesus, com doçura mas firmeza, disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria tinha fome. Fome de justiça. Fome da palavra. Fome do Mestre. E hoje, o que muitos querem não é o Mestre. É o palco. É o microfone. É o aplauso. Querem a glória sem a presença. O título sem a transformação. O status de servo sem o coração de servo. Mas fome verdadeira te leva para o chão, não para o destaque. Fome verdadeira te empurra para o secreto, não para o centro. Fome verdadeira te transforma no quarto, antes de te levantar no púlpito. O perigo do reconhecimento, quando a glória é desviada. Em Mateus 6:1, Jesus nos dá uma advertência profunda. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, você pode até ganhar aplausos na terra, mas se o seu motivo era ser notado, não há recompensa no céu. E isso é assustador, porque estamos vivendo um tempo em que o ministério virou plataforma. A pregação virou conteúdo. A adoração virou performance. E muitos estão fazendo o que é certo pelas razões erradas. Você pode estar fazendo a obra de Deus, mas por vaidade. Pode estar servindo ao próximo, mas querendo prestígio. Pode estar doando, mas em busca de status. E tudo isso é vazio. Tudo isso é cinza diante do fogo do altar. Quando sua fome é por Deus, não há espaço para a idolatria de si.
O verdadeiro cristão não serve por obrigação, mas por paixão. Ele não busca ser visto, mas ser achado pelo Pai no secreto. Ele não canta para impressionar, mas para incendiar o próprio espírito. Ele ora mesmo quando não há plateia. Ele adora mesmo quando não há música. Ele jejua mesmo quando não há calendário. Porque a fome dele não é por visibilidade, é por justiça, por presença, por transformação. E essa fome incomoda, porque ela exige renúncia. Ela incomoda o comodismo. Ela desafia a religiosidade. Ela provoca os que se acostumaram com o morno. Mas é essa fome que move o céu. Deus não responde a performances. Ele responde à paixão genuína. Sinal número 5. O verdadeiro cristão é transformado, não apenas informado. Você pode saber tudo sobre Jesus e, ainda assim, não conhecê-lo. Pode estudar teologia por décadas, recitar os versículos mais complexos da Escritura, frequentar congressos e seminários, e mesmo assim, ser um estranho no reino de Deus. Porque o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser entendida, é uma realidade para ser encarnada. Paulo diz em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. A palavra no original grego é metamorfo, de onde vem nossa palavra metamorfose. E aqui está o ponto. Uma lagarta não aprende a voar. Ela morre para sua forma antiga e é regenerada como borboleta. Da mesma forma, o verdadeiro cristão não é alguém que apenas aprende a se comportar. Ele é alguém que morre para o eu e nasce de novo. Cristianismo não é modificação de conduta, é ressurreição da identidade. Conhecimento sem transformação é religião morta. Vivemos em tempos onde muitos sabem muito e vivem pouco. Pessoas que decoram versículos, mas nunca aplicam. Que ouvem pregações toda semana, mas continuam com o mesmo coração endurecido. Que sabem o que é certo, mas nunca se arrependem. A obesidade espiritual é real. Ela acontece quando alguém consome palavra após palavra, mas nunca a exercita. O resultado? Um corpo deformado, cheio de informação e vazio de prática. Tiago 1:22 nos alerta. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Veja, não é o diabo que está enganando, é a própria pessoa, vivendo sob a ilusão de que saber já basta. Mas no reino, conhecimento sem transformação é estagnação. E pior, pode se tornar arrogância. Porque o saber enche de orgulho, mas o viver esvazia de si e enche de Deus. O que a transformação de verdade produz? Se Cristo vive em você, algo mudou. E se nada mudou é porque talvez ele ainda não tenha entrado. Transformação genuína muda sua linguagem, muda suas reações, muda suas prioridades, muda seu jeito de tratar as pessoas, de lidar com a dor, de responder à ofensa. Seus filhos percebem, seu cônjuge nota, seus colegas veem. Você começa a perdoar com mais rapidez, começa a servir sem esperar aplausos, começa a orar mesmo sem emoção, começa a ofertar mesmo sem sobrar. Porque a transformação não é performance, é fruto. Paulo disse em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se nada passou, se nada foi crucificado, se tudo continua como antes, você ainda não nasceu de novo. A verdadeira transformação não acontece no culto, mas no caos. Não é provada no altar, mas no atrito. Não aparece apenas no monte, mas no deserto. É quando a vida te aperta que o que está em você vem à tona, e se o que sair for amargura, egoísmo, orgulho e insensibilidade, então é isso que habita seu interior, e não Cristo. O Evangelho não é uma filosofia para ser discutida, é uma cruz para ser carregada e uma vida para ser vivida. Cristianismo verdadeiro é quando a vida de Jesus começa a vazar pelos seus gestos, palavras e atitudes. Ao terminar este caminho dos 5 sinais, eu te pergunto:
Você tem frutos visíveis. O amor e o perdão são marcas da sua alma? Sua obediência é completa ou seletiva? Você vive com fome por Deus ou por aplausos? Você está sendo transformado ou apenas informado? Porque, no fim das contas, cristianismo não é um rótulo que você veste. É uma vida que você vive. Não é um discurso bonito. É um sacrifício diário. Não é um símbolo no pescoço. É uma cruz no coração. E por isso hoje o céu não está te pedindo mais uma visita à igreja. Está te pedindo um recomeço no altar. Se essa mensagem mexeu com algo em você, não ignore. Não racionalize. Não adie. Hoje pode ser o dia em que você para de carregar folhas e começa a produzir frutos. O dia em que você tira a armadura da religião e veste a capa da rendição. O dia em que você desce do palco e volta para o lugar secreto. O dia em que você para de buscar palmas e começa a buscar presença. Se você deseja isso, escreva nos comentários: Senhor, transforma-me. Quero ser um verdadeiro cristão, frutífero, rendido, cheio de amor e de fome por ti. E compartilhe esta mensagem com quem você ama. Porque há muita gente se afogando em religiosidade. E só o Espírito pode trazer vida de novo. Não é tarde. Não é impossível. É agora.